Bom, bom dia. Hoje mais uma convidada que está aqui em Visão dos Fatos, no nosso programa, né? Junto aqui ao Pro Memória de Sumaré e hoje também junto ao meu canal JHJ Comunicação Social, a Rede Brasil. E hoje aqui a nossa convidada é a professora Adriana Helena Fófano Costa. Bom dia, Adriana, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Tudo jóia. Meu nome é José Hoffman, né? Estou trazendo a público mais uma convidada para esse gostoso bate-papo e vamos começar aí, né? Falando um pouco de você, Adriana, né? Eu queria saber quem é Adriana Helena Fófano Costa. Bom, a pessoa Adriana é nascida em Campinas. Nascida em Campinas. Logo em seguida vim para cá, só nasci em Campinas, né? Como a maioria dos nossos jovens. Dos nossos jovens de Sumaré. Dos nossos jovens um pouquinho mais velhos. Então, sou filha de imigrantes italianos e portugueses, né? Sim. O mais conhecido é meu bisavô Atílio Fófano. Atílio Fófano. E o outro bisavô, Joaquim Libânio Pires. Joaquim Libânio Pires, todos sumarenses, né? Todos de Sumaré. Basicamente, né? Ficaram todos aqui. E então tem muita história da família, né? Porque fizeram muitas coisas por Sumaré, ajudaram a Sumaré a crescer, evoluir. E nesse meio todo foi onde eu cresci, ouvindo as histórias, ouvindo as coisas da cidade. Minha mãe era uma pessoa extremamente culta, deu aula assim, praticamente para várias gerações. Foi minha professora de desenho, da Dona Célia, Dona Maria Célia Fófano, minha professora de desenho, certo? E dos meus amigos, né? E badernávamos um pouco lá na sala de aula dele. E ela era brava nessa parte. Né? Vocês eram uns anjos. Nós éramos uns anjos, né? Era Laércio Fontes, né? Fernando Perrone, né? Luiz Botelho, Oswaldo Panúcio, tudo gente da melhor... Cláudio Mobilon, tudo gente da melhor estirpe, né? Ela era uma santa mesmo. Nós éramos bonzinhos, né? Santinhos. Então, e como eu sempre gostei de arte como ela, né? Sim. Então eu fiz a faculdade de artes plásticas, fiz a faculdade de desenho. Então eu dei aula como ela também, de desenho geométrico e educação artística. Então, e depois dei aula também para crianças pequenas, porque eu dava aula no magistério na época. Sim. E eu achava que faltava algum subsídio para que eu pudesse ajudar as meninas do magistério a fazer as atividades delas, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você falar com o respaldo de uma experiência, né? Então eu fiquei um ano no Sabidim, dando aulas lá para pôr em prática, né? Por exemplo, você deu aula para minhas filhas. Dei aula para suas filhas, você vê? Minha mãe deu aula para você e para Maria e eu dei aula para suas filhas. As gerações vão... vai. E aí eu vi, né, o que dava certo, o que dava errado, experiência. E voltei para a sala de aula, só foi um ano essa experiência do Sabidim. E depois voltei para os alunos mais velhos, mas assim com embasamento. Eu sempre gosto de pesquisar, de saber o que eu estou fazendo, né? Então eu sou muito assim curiosa nesse sentido, de ver livros, ver coisas, leio muito, gosto. Então tudo isso ajuda, né, bastante, porque a arte ela não tem fim, né? Ela é uma coisa que vai embora, vai embora. Desde da parte anterior a nós, ao que vem por aí, então ela está sempre em mutação, e é interessante por isso, né? Você está sempre dentro do... E atualizado. Adriana, uma coisa que eu fiquei encantado aqui, que eu não sabia. Eu não sabia que você era artista plástica.
Você sabia não que... sabia? Não sabia, né? Eu não sabia que você tinha feito a faculdade, né, de artes plásticas, fiz né? as duas, né? Você fez 2 faculdades, né? Fiz pedagogia Você também. fez, então, eu sabia que você fiz, tinha feito pedagogia, fiz mas também. eu não sabia que você... Essa aí eu não pesquisei. Fiz na PUC. Fiz curso na Unicamp também, Sei. da parte de desenho geométrico. Fiz... o que mais? Fiz ourivesaria. O que é isso? Saber fazer joias, né? Aprender a fazer joias. Eu sou designer de joias. Eu fiz Outra coisa que eu não sabia. Eu fiz o curso de designer. Designer. E fiz o curso de ourivesaria. Eu só não fiz a prática de montar a joia, Sim, de fazer a joia. Mas a parte de designer eu exerci bastante tempo. Então você fazia o designer, certo? Você só não usou a prática de montar, mas você fazia... Eu fazia o design, eu tinha encomendas, né, das joias, eu fazia o design da joia, o desenho que tem que ser nas mesmas medidas exatas do que vai ser no final do desenho. Então, por exemplo, as medidas da pedra, elas têm que ser exatamente do tamanho que vai ser a pedra original. Então, você tem que ter todos esses conhecimentos. A lapidação, se a lapidação da pedra é você tem que fazer no desenho da joia aquela lapidação. E o ourives, que é a pessoa que confecciona, ele tem que entender aquilo através do desenho, porque ele vai medir. Na hora de ele executar a confecção da joia, ele vai medir tudo ali. Olha, por isso que eu tenho esse programa chamado Visão dos Fatos, né? Esse meu programa Visão dos Fatos é para tirar as pessoas da gaveta. Né? E começar a apresentar, né? Essas pessoas da seguinte forma. Tá aí tocando um celular aí, né? Gostoso e tal, né? Mas é legal. E por isso que está trazendo você aqui também, Adriana, para aqui. Para mostrar, né, para a região metropolitana de Campinas, né? Para a região metropolitana de Campinas, que compõe também as 20 cidades, né, com mais de 4.950.000 habitantes. É a nossa região aqui de Campinas. Tá? E pessoas que andam no nosso meio, que está no shopping, que está no supermercado, que está na praça, que está, né, nos convívios sociais. Às vezes nós olhamos essas pessoas, nós não sabemos, né? Que nem olhando para você, eu sabia que você tinha ali pedagogia, mas não sabia que você desenvolvia... Pedagogia foi a última coisa que eu fiz. Não sabia que você era artista plástica, certo? E também mexia com designer, né? De joias. Então, às vezes também pessoas que têm a convivência com você não sabem que você tinha essa prática. Poucas pessoas. Então é interessante isso daqui. Então a gente começa a tirar essas pessoas da gaveta e as pessoas começam a olhar para você e falar, pô, eu não sabia. E talvez até bem pedidos, viu? E falando um pouco também da professora Maria Célia Fofo, que foi nossa professora, ela também exercia a mesma... você começou a exercer a mesma profissão que ela? Mesma coisa. As duas disciplinas que ela lecionava, eu também lecionava. A parte de geometria, tudo. Eu fiz desenho geométrico. Desenho geométrico, desenho na faculdade, que eram separadas, né, as duas disciplinas. E uma é mais a parte matemática, e a outra é realmente a parte de humanos, que é a parte que desenvolve, né? Então, a minha mãe sempre, ela foi minha professora também. Sim. Então, era muito querida, viu? Muito querida. Dona Célia Dona Fofo, querida e conhecida, para o super. meu orgulho. Falo dela com a boca cheia. Morava ali na Avenida Rebouça com a rua Cabo Hoffman. Meu parente também, né? Seu parente. Tio do meu pai. Meu pai, né? Outra coisa, vamos falar também, tá, de uma pessoa também importante, que é o primeiro-tenente, né, Aristides de Oliveira Costa, né,
o homem que introduziu dentro da nossa cidade, que contribuiu e formou a Guarda Municipal e também o Corpo de Bombeiro. E ele foi homenageado. Eu gostaria que você falasse dessa pessoa que contribuiu aqui dentro da cidade de Sumaré. Grande amigo nosso, tá? Ficamos sentidos aí com a tua partida, né? Mas era uma pessoa aí que exerceu cargos dentro da administração, ajudando a administração, né? Sendo que ela era polícia militar, né? Sempre ajudando os prefeitos da nossa cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco dele, uma pessoa queridíssima aqui dentro da nossa cidade. Obrigada. Poucos se lembram de comentar sobre ele, né? Mas é minha mãe, que era mais conhecida, porque ela deu aula para a moçada toda, que hoje somos mais... somos nós, né? Somos nós, e as gerações mais depois da minha, por exemplo, já é difícil. Não tem mais alunos dela, né? O seu pai era conhecido como sargento. Depois ele foi para primeiro, apelidado como sargento. Depois ele foi para primeiro tenente. Aí meu pai foi nessa época porque era a época que vocês eram os anjos da cidade, pode né? ter certeza. Então todos os pais daquela época conheciam o meu pai. Pode ter certeza. Tinha que falar com ele lá. Todos os pais dos anjos. Né? Sim. Então, assim, ele sempre conversava muito com o pessoalzinho que vai que ficava ali, né? Levando os puxões de orelha, né? E meu pai, ele achava que tinha que ter uma guarda municipal, porque na época só tinha um senhor, que eu não me recordo o nome, eu peço até desculpas, que ficava com uma lanterna e um apito. Sim. Apesar de Sumaré ser pequena Era naquela pequeno, época, era pequeno. mas já estava na hora de pensar no... Meu pai sempre pensava no depois, né? Sim. Então, ele falava, agora todo mundo fala que agora não precisa, agora é suficiente, mas daqui uns anos, isso até montar, até fazer, não sei o que, já vai estar fora de... Porque tem um grupo populacional grande, né? E Sumaré sempre foi uma cidade grande, né? Que tinha a Hortolândia, né? Também agregado a Sumaré, Matão, em áreas distintas. Apesar que naquela época nem era todo 1950. Sim. Alguma coisa. Então, mas ele já estava pensando, né? Já era futurista. Então, ele já falava, olha, a gente começa agora, começa com poucos, né? Com um grupo de soldados, assim, de policial, não era militar, da Guarda Municipal. Sim. E aí eles foram treinados, foram educados para fazer a ronda da cidade, a vigilância da cidade. Assim por diante. E cuidar do patrimônio também público. Cuidar do patrimônio também. E aí foi evoluindo até o que está hoje, né? Grande guarda municipal. Muito bem falada, muito bem quista por Sumaré, pelos moradores de Sumaré. Então, vê que evoluiu bem. Bastante. Né? E o corpo de bombeiro foi a mesma coisa. Ele achava assim, que a Sumaré já estava de um tamanho grande e que ele achava assim, um absurdo uma cidade do tamanho que era, não ter um bombeiro. Sim. E ficar na dependência de Americana, de Campinas, até chegar o caminhão, até chegar aqui já tinha pego fogo, dependendo do que fosse, já tinha destruído. Já tinha destruído. Já estava na hora de ter um corpo de bombeiro. Então, o que ele fez? Ele foi para São Paulo, pedir autorização para montar. Sim. De percalço entre a PM sempre. Coisa sempre tem eles, né? Para tramitar a coisa. Então ele se desligou de uma licença não remunerada de 2 anos. E aí ele e o Paulo, na época o Paulo Moranza, que era o prefeito da cidade. Os dois sentaram e começaram a arquitetar. E meu pai, com todo o know-how que ele tinha já de anos, né? Meu pai participou do incêndio do Andraus, do Joelma. Ele tinha, assim, às vezes,
pouco de... Não gostava muito de contar. De não, contar, de comentar, que era uma tragédia aquilo muito pra grande. ele foi... Uhum. Não, imagino assim, pra gente que lembra de ter visto na televisão, Sim, né? Aquelas coisas. já era traumatizante. Já era ruim. Uhum. Imagina estar dentro daquilo, Sim, né? sim. Vendo as coisas perto, às vezes não dando pra fazer algumas coisas. Uhum. Devia ser muito triste. Uhum. Então ele não gostava de falar muito Sei. dessas participações. Então, mas ele resolveu, e aí minha mãe, ele sentado junto com a minha mãe, ele passava a parte teórica, né, Sim, pra sim. minha mãe desenhava muitíssimo bem. Fantástica. Ela era demais. Uhum. Então, e ela fez o desenho do caminhão Sim. que foi montado Uhum. pelo O Corpo de Corpo Bombeiro. de Bombeiros do Sumaré. Sei. Esse desenho ainda está lá no Corpo de Bombeiros. Ah, é? É, o desenho está lá. Oh, quero Até dei a fotografá-lo e sugestão, colocar na tela. eu até dei a sugestão para eles enquadrarem, né? Uhum. Colocarem Numa moldura. no enterro do meu pai. Eu Ah, falei sei. pra eles. Eu falei, coloca lá. Hum. Eu falei, porque o desenho tá aí. Minha mãe que fez o Sei, desenho de acordo com as orientações do meu pai. Uhum. E o brasão também, né? Sei, do Corpo de Bombeiro. Também foi minha mãe que Sim. fez. E essas coisas, né? Então a minha família, desde o meu bisavô, que foi o primeiro que chegou aqui, Sim. até as últimas, como é que eu posso dizer, os últimos remanescentes de geração De que gerações, eu, sim. ligado a mim, no Sim, caso, né? Que é meu pai e minha mãe. Uhum. Todos passaram por Sumaré e tem um vínculo com a cidade, com a história de Sumaré, fizeram coisas por Sumaré. São pessoas que contribuíram com a cidade. Não passaram em branco, não né? passaram em branco na as cidade. nuvens. Por meu pai ter feito várias coisas, ter participado da criação desses dois projetos que são a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiro. Tá? No enterro, foi um enterro muito bonito. Sim. Eles homenagearam meu pai, Uhum. levaram ele no carro, no caminhão do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros. Sim. E também vieram algumas viaturas da Polícia Militar. Sim. Também. Ele fazia parte da corporação, né? Também. Uhum. Ligaram o giroflex, as coisas todas. Uma homenagem muito bonita mesmo. Muito merecida bonita. também. Foi coberto com a bandeira do Brasil. Sim. Todos os oficiais depois vieram bater continência para mim, me deram a bandeira. Sim. Então é uma coisa inesquecível. Não tem como eu... Tem pessoas que contribuiu, que passou pela nossa cidade e contribuiu de uma forma, né, generosa para que hoje nós temos aí uma guarda municipal grande, nós temos um corpo de bombeiro também meu pai grande. Doou todo o acervo dele, de fotos, de coisas aqui para a memória. Importante. Tá tudo aí. Outra coisa também, Adriana, você tinha também um primo seu também que dirigiu o caminhão do Corpo de Bombeiro, Gelinho, né? Gelinho. Austrigésimo. Austrigésimo. Não, é Como? Austrigésilo. Austrigésilo. Gelinho. Apaixonado pelo Corpo de Bombeiro. De vez em quando eu falava com ele. Era a vida dele. Estava sempre fazendo os nove corda. Aquele caminhão brilhava, era uma coisa, ele amava aquele... Fófano também. Família Fófano. Ele era uma pessoa maravilhosa. Agora você também é prima de Rita Fófano, não é? A mãe Cláudia, né? Cláudia, Luna. As meninas, elas são filhas da minha tia Ana Maria, que é irmã da minha mãe. Sim, irmã da tua mãe. Tem a Márcia e o Eduardo Fófano, que são filhos do meu tio Sidney. Eu vejo você lá grudado, que também foi minha professora também, a mulher do Sidney, né? A Zuma era dava aula de música. Isso. Zuma, né? A Zuma era uma pessoa eu lembro que o teu tio falava meus olhos verdes. Falava, azuis. azuis, né? Azuis. Meus olhos azuis, né? Que falava pra ela, né?
O Sidney É Hoffman. apaixonado até hoje. Ela já se foi, mas ele continua apaixonado. Eu imagino. Ele era uma pessoa, era um casal assim de namorados. Sim. Sempre foram. Lá Era um exemplo. E eu lembro que ela tinha o irmão dela também, um anão. Tinha um anão. Trabalhou comigo também na prefeitura. Era uma pessoa maravilhosa também. Gostava de moto. Gostava, sempre gostou. Então você tem uma família, né, grande dentro da cidade de... Tio, que a gente chama pelo apelido, né? Tio Neso. Neso. É o tio Neso, o nome dele é Vladimir, na verdade. Sim. Então, e ele também é irmão da minha mãe, casado com a tia Mirna. Sim. Tem hoje a Solange, a Beth infelizmente já se foi. Sim. Mas tem a Solange, que é casada com o Skol. Sim. Que também, o tio Neso era irmão da minha mãe. Sei. Também. Então são tios maravilhosos, eu não posso falar nada. Falando nisso, são famílias centenárias da cidade, né? São famílias centenárias da cidade. Quando a 7 de setembro era buraco, né? A igreja era para baixo, aqui na praça, né? Não tinha essa igreja. A igreja, inclusive, a matriz, não sei se muita gente não sabe, mas o terreno onde está a matriz foi doado pelo meu bisavô, Atílio Fófano, que era uma cocheira. Sim. E coincidência ou não, né? Jesus Cristo, né, também nasceu lá na manjedoura lá, né? Então ali era onde ficava a cocheira. Meu bisavô doou esse terreno. E ele tinha a olaria, que depois veio a ser dos Iansen, mas era do meu bisavô. Dos Iances lá embaixo, que era o Zi, né? Que nós chamávamos ele de Zi. Foi vereador na cidade, pai do Herman, né? Pai da turma dos Iances aí também. Antes dele, a olaria era do meu bisavô. Era do seu bisavô? Tá vendo? E a igreja, ela foi construída com tijolos e telhas doadas pelo meu bisavô. Então o terreno, os tijolos e as telhas são doadas, que tem até o AF. Nos tijolos tem. Atílio Fófano. Coincidentemente, né, eu sou mais conhecida por Adriana Fófano, que voltou a ser o AF, né? Adriana, que gostoso esse bate-papo contigo aqui, né? Tá convidativo, né? Acredito que o pessoal que está nos vendo lá, né? Deve estar compartilhando lá, né? E dando risada, né? Gostado, mas o programa devia ter agora. É bom, né? Melhor que chorar. Mas o interessante de tudo aqui, que você fez magistério, depois você fez o colegial, depois você fez a faculdade de artes e desenho. De artes e desenho, mas você tem uma outra faculdade depois também. Depois fiz pedagogia. E depois eu fiz a parte de designer de joias. Mas nós temos uma designer dentro da cidade e ninguém fala nada aí para levar lá. Assim, de ficar falando. Precisava fazer uns desenhos ali, né? Para levar para o Ives, né? Para ele poder confeccionar uma joia, né? Mas é que você é uma joia também, né? Meu Deus, pronto. É uma joia aqui de pessoas aqui da cidade de Sumaré. Né? Temos joias. E temos bastante joia. Mas temos bastante joias nas cidades aqui de Sumaré. Certo? Temos pessoas especiais. Por isso que a gente tem esse programa aqui, trazendo, né? Como a gente fala aqui, tirando essas pessoas da gaveta, porque as outras pessoas não conhecem, né? Aquilo que você contribuiu e contribui para a cidade de Sumaré, não só para a cidade de Sumaré, como também para a região metropolitana de Campinas, que compõe as 20 cidades. E hoje aí que está aí alarmante aí com 4.950.000 habitantes. Então nós temos uma região grande, a cidade nossa cresceu hoje com 300 e poucos mil habitantes, né? Sendo que ainda saiu, né? Perdemos ou ganhamos também, né? Que está em Hortolândia, e Hortolândia também, aquela cidade maravilhosa, né? Que é a cidade tecnológica, né? E ainda está ocupado. Todos ganham e perdem alguma coisa, né? É que eu sou bairrista, né? Porque meu pai nasceu lá em Jacuba, né? Que o Hortolândia naquele tempo era Jacuba, né? Meu pai nasceu lá. Então eu fico assim, sou meio bairrista, né? Apaixonado pela cidade de Sumaré, né? Gosto da cidade. Quando eu vou viajar eu fico triste, se eu ficar uma semana eu tenho que vir correndo para cá. Então,
Porque a gente conhece as pessoas daqui, nós estudamos aqui, né? Depois vamos fazer alguma coisa em Campinas, vamos fazer outros estudos em Campinas, mas o gostoso é esse pessoal aqui que nós conhecemos. Né? Agora me fala um pouco também de clube recreativo que você vivia lá, intocada dentro do clube recreativo. Naquela minha geração, acho que inteira ficou intocada. Sua mãe também foi, acho que, diretora social também lá no clube, não foi? Foi fala um pouco disso daí também para nós. Então, o clube recreativo, na verdade, tudo começou muito tempo antes, né? E com uma reunião na sociedade italiana, né? Falta de uma... Os italianos e os portugueses, para que houvesse uma aliança entre eles, porque eram duas nacionalidades dentro de uma cidade que eles tinham pouco relacionamento. Exato. Então eles resolveram fazer isso e criaram uma aliança, né? Aí vem o nome. O nome e aliança. Meu pai jogou futebol no Aliança, né? Depois Clube Recreativo. Isso. Meu pai jogou muito tempo bola também lá. Então, aí depois veio, né, a história toda do recreativo, que provavelmente vai ser contada. Sim. E então, minha mãe, nos anos 50, né, sempre gostou muito de festa, de baile, dessas e parece coisas. que tem uma filha também que gosta, né? Eu adoro. Adoro. Mas, e a gente, nossa geração, não tinha assim, Sumaré não tinha cinema, como não tem. Agora já tem por causa do shopping. Tem, do shopping. Mas não tinha outras opções assim saudáveis pra gente na época. Hoje em dia já tem bastante variação de variações coisas e coisas na cidade. Sim. E a locomoção é mais fácil, né? Naquela época não, a gente fazia tudo ou a pé ou a bicicleta, né? Então... Bom, nós íamos, saía eu e o Botelho, ia na casa do Laércio Fontes, em Hortolândia, de bicicleta. Então, na casa do Chicão também, né? Era gostoso. Chico Gomes, né? Nós saímos daqui, nós íamos de bicicleta para Hortolândia. Era muito bom. Era muito gostoso. Então, e a gente que era menor, né? Nós éramos já uma geração mais... Sim. O lugar mais seguro pra gente ficar era o clube recreativo. Clube recreativo. Né? Tinha o União, mas infelizmente nós né, ficamos assim... A cidade, na verdade, subiu, né? Subiu bastante. E porque antigamente era tudo mais próximo aqui da parte mais da igreja para baixo. Da igreja né? pra E baixo. depois dos anos 60, por aí para cima, começou com a abertura da Avenida Rebouças, e tudo começaram os loteamentos. E aí a única coisa que nós tínhamos, aqui para baixo, tinha bastante diversão, porque a cidade foi montada aqui, né? Sim. E aí nós tínhamos o clube, né? Que era o mais próximo, porque aqui embaixo tinha o União, né? Lá era o... Nós tínhamos o Rancho Alegre, encostado com o clube. Coisa. Então a gente ficava mesmo o dia todo dentro da piscina. Da piscina. Porque a gente sabia que estava nadando, estava tomando sol. Sim. Os pais geralmente também estavam lá de vez em quando. Sempre tinha o pai de alguém lá. Pode ter certeza. Então a gente se sentia muito seguro. E era a gente ia para a escola, depois ia no clube. Eu falo pro Tunão, né? Do Ronaldo de Souza, né? Que trazia, incrementava a cidade. O Ronaldo trabalhava em Campinas como secretário, né, da Prefeitura de Campinas. Aí ele trazia também, né, as novidades, né, de Campinas. Foi buscar a escola de samba no Rio de Janeiro, trouxe para Sumaré. Né? E depois ele criou o Bar do Naná, lá no fundo da casa dele lá. Ronaldo era demais, né? Era demais. Nossa, eu acho que vai demorar muito tempo. Já faz tempo, mas ainda vai demorar bastante tempo para ter um outro. Ronaldo de Souza. Eu falo pro outro, não, você tem que se orgulhar desse nome. Mas eu também sou Ronaldinho. É verdade. Então é muito gostoso. Então a nossa cidade, né? Nós tínhamos aqui a praça da cidade também era bonita, né? Com fonte luminosa, né? E
Urtigão. Urtigão. Curtimos bastante também nosso lá, amigo né? Márcio, Márcio, Álvaro, uau. Mas o prefeito hoje lá na cidade de Mato Grosso, é. né? Hoje é prefeito lá na cidade de Mato Grosso. Isso mesmo. Então hoje nós temos aí grandes coisas, né, dentro da nossa cidade. E o que você fala hoje de Sumaré? Como que está Sumaré hoje em aspecto geométrico, né, geográfico, vamos se dizer, né? Geográfico. Olha, eu não posso assim dar muita opinião com relação a essa parte, porque eu raramente saio de casa. Sim. Né? Eu fico bastante tempo dentro de casa. E mesmo nos bailes e tudo, eu quase não tenho saído. Saído, sim. Então eu fico até meio desfocada nesse sentido, porque eu não, a cidade para mim continua se resumindo no centro ali, sei. tal. Eu não conheço. Falar para mim de algum bairro de Sumaré, infelizmente, eu vou ter que lhe dizer que eu não conheço. Porque eu não conheço mesmo. Você vai fazer alguma pergunta, eu vou falar, nossa, eu não sei. Né? Não. Mas eu não conheço, infelizmente não conheço. Deveria sair mais, conhecer mais, mas... mas é que uma coisa que nós estávamos conversando uns tempos atrás, que os nossos amigos, né, os amigos que nós tínhamos em bairros, também já foram embora, outros casaram, outros foram morar em outras cidades, outros foram morar em outros estados, né? E alguns que também hoje também já foi lá para o condomínio da saudade, né? Que nós não temos. Então fica restrito. Eu também com os meus amigos, alguns casaram, né? Então eu também, se você for falar, eu fico mais em casa, certo? Fico em casa, no meu trabalho aí de imprensa, né? Que eu saio aí para algumas cidades fazer esse tipo de trabalho. Mas realmente, e hoje também é até melhor você ficar em casa por causa da bandidagem que está por aí, que é problemática. Então, mas a cidade hoje cresceu demais, né? A gente fica na 7 de setembro, a gente não vê mais uma pessoa que era de nosso conhecimento. Antigamente, então, nos anos 70, 80, você conhecia as pessoas. Até anos 80, a gente saía na rua e era gente conhecida, né? Hoje em dia você sai na rua, você é mais um. Ninguém conhece. Mais um, é verdade. Ponto de encontro aqui é padaria, açougue, é verdade, supermercado, porque é onde a gente encontra as pessoas conhecidas. Onde a gente encontra as pessoas conhecidas. Então, Adriana, que gostoso esse bate-papo, tá uma delícia, né? E faz tempo que a gente queria trazer você aqui, né, pelos laços que você tem com essa cidade, a tua família tem uma família que contribuiu grandemente com a cidade de Sumaré, a família Fófano, né? E depois as outras pessoas também que estão ligadas a vocês, né? E, então a gente queria trazer você aqui para você se expor, falar, né? Falar um pouco aí da nossa cidade, da cultura da cidade, né? Do trabalho que essa cidade, né? Tem elevado através da nossa geração, né? Você vê que hoje foi uma coisa que gostosa, saber que você é artista plástica, saber que você faz design, né? Olha, então tem um monte de gente aí já está conhecendo aí a Adriana, né? Eu acredito que lá no clube não tem pessoas ainda que sabem que você faz um monte de coisas, né? Conhece a professora Adriana. A maioria Você vê que gostoso, né? Esse bate-papo, a gente começa a entrar em outras áreas, né, que as pessoas não conhecem. Então, tenho certeza que lá no Clube Recreativo, ô Adriana, me faz um design aqui pra mim, aqui, que eu quero fazer essa joia. É bem isso. É bem isso, né? Gostoso, né? Então, olha, que gostoso, né? Nós estarmos aqui. Eu gostaria agora também das suas considerações finais. Que pena, né? Que o nosso tempo nos obriga a chegar ao término desse gostoso bate-papo, né? Mas eu tenho a certeza, Adriana, que o conteúdo dessas informações que você passou para o nosso público ouvinte, para os nossos seguidores, né? É de grande aprendizados, né? De grande aprendizado. Isso aí vai ficar gravado aí aqui no ProMemória, né? Gravado nas pessoas que são os nossos amigos que estão vendo essa live, né? Tenho certeza que vai acontecer coisas maravilhosas.
E eu tenho certeza aí que vai dar mais ou menos aí umas 4.000 pessoas aí de visualização, né? Que já deve estar cutucando lá. Então eu gostaria agora das suas considerações finais, tá? E te agradecer de você ter comparecido aqui no ProMemória para dar essa entrevista, tá? Sabendo que você é uma pessoa querida dentro da nossa cidade, né? Que tem apreços dentro dessa cidade aí e que faz falta quando as pessoas não a vê, né? Principalmente lá no seu meio, lá no Clube Recreativo. No nosso meio, né? No nosso meio. Porque pra mim também tô meio longe também do clube. Sim. Mas agora eu já falei que eu vou voltar às atividades. Né? Eu acredito que você entristeceu-se um pouco, né? Perdeu papai, perdeu mamãe. Quando eu perdi papai, eu perdi mamãe também, eu dei uma recuada, né? Porque parece que sai o chão dos nossos pés, né? Verdade. Então a gente parece que não vê aquele brilho, né? Das coisas que a gente via, a gente se recua um pouco. Mas eu creio agora que você já está recomposta, né? Está voltando aí para o seu meio lá, para você encantar aquelas pessoas lá que são seus amigos. Obrigada, você é muito gentil. Que é isso? E espero ter podido colaborar com vocês de alguma forma. Você coloriu a cidade. Você não está encantando, você coloriu a cidade. Obrigada. Mas a vontade mesmo é que todos conheçam a história de Sumaré, conheçam a história das famílias, do clube, de tudo que pode ter de bom, né, aqui. É isso. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Ótimo. Para mim foi ótimo. Bom, eu quero agradecer também a Deus, primeiramente, né? Quero agradecer aos internautas, né, pelo suporte que está dando através dessa programação. E também, tá, quero dizer que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço. Encerrado.